E a pergunta é da Isabela. Ela pergunta: acredita que para aprender Cypress é essencial saber JavaScript? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Agilizei Responde. E hoje a gente tem uma edição especial do Agilizei Responde, porque eu não vou responder uma, mas várias perguntas que eu recebi em um evento que está rolando. Caso você esteja acompanhando esse vídeo essa semana, está rolando um evento em parceria com o Guts, né, que é um treinamento ali sobre testes automatizados utilizando o Cypress, né, um evento Imersão em Cypress com o Guts, que é um grupo de usuários de teste de software aqui do Rio Grande do Sul. Então, hoje eu vou responder algumas das perguntas que os participantes enviaram ali no evento de abertura, né, nosso encontro de abertura. Então, tem várias perguntas interessantes aqui que eu escolhi gravar esse vídeo aqui para poder responder e compartilhar esse conhecimento aí com todos vocês. Não esqueçam de, se vocês tiverem alguma pergunta ou tem alguma curiosidade ou querem compartilhar aí algum pensamento, né, ou algum feedback sobre esses vídeos, né, do Agilizei Responde, não esqueçam de colocar aí nos comentários, de compartilhar esses vídeos que a gente está fazendo aí com outras pessoas, assim vocês nos ajudam a levar esse conhecimento ainda mais longe, beleza? Então, sem mais delongas, bora para as perguntas. E a primeira pergunta é do Afrânio Júnior e ele pergunta: o Cypress pode ser, é duas perguntas em uma, né? O Cypress pode ser usado para mobile e também posso usar para web? Afrânio, vou dividir essa resposta em duas, né? São duas perguntas, vamos falar de uma de cada vez. Primeiro vamos falar sobre o Cypress pode ser usado para testes mobile? E a resposta é que depende. Por exemplo, se a aplicação mobile que a gente está se referindo é aquela aplicação que a gente costuma testar, por exemplo, com o Appium, que é a aplicação que a gente instala de fato no dispositivo, por padrão a gente não consegue acessar essas aplicações com o Cypress, né? Porque o Cypress ele é executado no navegador, né? E como essas aplicações são instaladas no sistema operacional, a gente não consegue acessar essas aplicações. No caso, para o Android, né, a gente tem os APKs e para as aplicações iOS a gente tem os IPAs. Então, a versão executável dos aplicativos mobile a gente não consegue testar com o Cypress. Existem algumas formas de desenvolver apps mobile que nos permitem que a gente desenvolva a aplicação utilizando tecnologias web e depois gere essas extensões esses pacotes, né, que a gente instala no device. Mas durante o desenvolvimento a gente usa tecnologias web e inclusive desenvolve essa aplicação visualizando ela não em um emulador, mas no próprio navegador. E aí usando o mesmo critério, né, como o Cypress roda no navegador, nestes casos a gente pode utilizar o Cypress sim para testar essas aplicações. Alguns exemplos de tecnologia que permitem esse tipo de desenvolvimento são, por exemplo, o Ionic e um outro exemplo é aplicações React desenvolvidas com o... não é Detox, com o Expo. Aplicações React desenvolvidas com o Expo. Então, se você quiser, inclusive, pesquisar, tem alguns exemplos de projetos utilizando Cypress, tanto para testar aplicações Ionic quanto aplicações React desenvolvidas com o Expo, lembrando que as aplicações são testadas enquanto estão na sua forma web e rodando no navegador, né? Depois que elas são compiladas ali e os pacotes para instalar nos dispositivos são gerados, aí a gente não consegue mais utilizar o Cypress. Beleza? A segunda parte acabou sendo respondida em conjunto, né? Se eu também posso usar para web, sim, a gente pode utilizar para testar praticamente tudo que roda ali em um navegador utilizando o Cypress. Beleza? Bora para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é do Wendel Tadeu. E ele perguntou: teremos exemplo de testes de APIs durante o treinamento, que é o evento que a gente está falando aqui, né? Por isso que é a pergunta. E a próxima pergunta é do Davi. E ele pergunta:
Sendo o Cypress focado para end-to-end, você recomenda outras ferramentas para testes de API e back-end somente? Ou também usa o Cypress? Davi, interessante pergunta porque testes de APIs, a gente pode falar de várias coisas diferentes, né? Quando a gente fala de testes de APIs, a gente pode estar falando de diferentes técnicas e diferentes níveis de testes também. A gente pode estar falando de testes de unidade, testes de integração, testes de contrato, testes de funcionalidade, testes não funcionais de APIs. Então, é uma gama, a gente entra em uma gama muito ampla só falando de testes de APIs. Então, respondendo sobre outras ferramentas, quando o projeto utiliza somente APIs, né? Por exemplo, se é um teste onde eu vou um teste não, né? Um projeto onde eu vou trabalhar com microserviços, a gente tem outras alternativas dentro. Se a gente for falar só sobre dentro do universo Node, né? A gente tem outras alternativas para testar as nossas APIs, né? A gente pode utilizar o Supertest, que é uma lib, é uma das, acho que é a principal biblioteca aí do universo Node para teste de APIs. A gente tem o Frisbee, que tem uma API bem simples de entender e de implementar os testes. A gente tem o ShyHTTP, que inclusive o Rafael Bersan fez um exemplo, né, e fez uma palestra também lá. Ficou bem bacana, ele mostra ali toda uma estrutura usando o ShyHTTP. Então a gente tem inúmeras opções para usar só dentro do universo Node, né? Se a gente for falar só dentro aí do universo Node, e o Cypress, a gente tem a possibilidade de usar ele para teste de APIs, mas como ele não é uma ferramenta focada, né, desenhada para ter a melhor experiência para teste de APIs, a gente pode, na maioria das vezes, a gente pode usar outras alternativas caso o projeto use somente testes de APIs. Mas claro, eu já tive alguns casos e alguns projetos que eu utilizei o Cypress e, enfim, né, decisão de ferramenta sempre envolve vários outros fatores do que só uma aplicação de API, uso o Cypress sempre ou não uso o Cypress, né? É difícil dizer também, tipo, você tem essas opções aqui, nunca uso o Cypress, ou eu dizer para vocês, sempre uso o Cypress para um determinado tipo de teste, ou enfim, né? Mas o importante é que vocês saibam que a gente tem outras opções e opções muito boas, né? Para testar as nossas APIs, e o Cypress ele tem uma sintaxe, né, e o lado bom é que a gente consegue aproveitar muito do que a gente tem de conhecimentos, principalmente em estrutura de testes, a parte de asserções e afins para testar as nossas APIs, mas é importante que vocês conheçam também outras opções para testar as APIs, né? Não ficar tão limitado só à ferramenta, mas entender o conceito de teste de API, qual nível, qual técnica, né, você está tentando aplicar, e aí escolher a ferramenta correta para o seu contexto. Inclusive, puxando um gancho, a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre como escolher a melhor ferramenta de testes para automatizar, ou a melhor ferramenta para automatizar os seus testes. A gente fala ali sobre pelo menos 5 critérios para você adotar em um processo de escolha de ferramenta. Então, bora para a próxima pergunta. E a pergunta é da Isabela. Ela pergunta: como os testes desenvolvidos com Cypress são desenvolvidos em JavaScript. Então, sim, você vai precisar conhecer um mínimo de JavaScript. Por que eu digo o sim e não, né? Porque caso você não tenha conhecimento nenhum de JavaScript, né? Por exemplo, você vem de alguma linguagem como Java, ou vem do Ruby, ou do Python, ou enfim, ou qualquer outra linguagem, você pode aprender o Cypress enquanto aprende o JavaScript, né? Aproveita e estuda os dois em paralelo. Mas sim, à medida que você vai aprendendo ali mais sobre Cypress, alguns conceitos você vai precisar entender mais sobre o JavaScript para conseguir desenvolver os seus testes enfim, né? De uma forma mais produtiva, né? E para não ficar talvez quebrando a cabeça para entender algumas coisas que estão acontecendo no teste. Por exemplo, conceitos de promises, até conceitos mais simples, né, como de funções, funções arrow, enfim, alguns conceitos de JavaScript que são aplicados ali no Cypress e que
se a gente souber, vão nos ajudar. Se você já conhece esses conceitos quando entra quando começa a trabalhar com Cypress, ajuda, mas caso você não saiba, você pode sim estudar o JavaScript enquanto estuda sobre Cypress, né? Dá para fazer as duas coisas meio que em paralelo, e à medida que você vai aprendendo um, vai aprendendo o outro e vai, enfim, aprendendo os dois. Bora para mais uma pergunta. Agora nós temos uma pergunta de um anônimo e ele pergunta o seguinte: Cypress dá ou serve para ser utilizados em testes unitários? E aqui a gente entra, anônimo, né? A gente entra no mesmo critério ali de testes de API. Só que para testes de unidade a gente tem uma peculiaridade a mais, que é o Cypress tem muitos e muitos recursos que na maioria das vezes não são necessários para um teste de unidade. Então a gente consegue fazer teste de unidade usando bibliotecas muito mais leves, né, para executar esses testes. Como ele tem, por exemplo, o Mocha junto com, ele tem um Mocha como uma biblioteca, tem essa biblioteca ali no seu setup de ferramentas, a gente consegue desenvolver testes de unidade e rodar esses testes de unidade com o Mocha. Mas a gente também conseguiria executar a maioria desses testes de unidade usando somente o Mocha, não precisaria o Cypress. Então, sobre se dá ou não, sim, é possível desenvolver teste de unidade com o Cypress, mas na maioria das vezes não é necessário usar o Cypress para desenvolver os testes de unidade. A gente consegue usar bibliotecas mais leves e com um foco somente no que é necessário para essa atividade ali de testes de unidade. E novamente, puxo um gancho lá para o vídeo, para escolha de ferramentas. É importante que vocês vejam esse vídeo para, principalmente essas questões, eu tenho um projeto onde vou trabalhar com testes de unidades. Qual ferramenta eu devo escolher? Eu tenho um projeto onde a minha API é desenvolvida em uma outra tecnologia. Será que eu uso essa ferramenta ou será que eu uso aquela outra? Então esse vídeo vou deixar em algum card aqui para vocês conferirem, que com certeza vai ajudar vocês nessas questões também. Vamos para a nossa última pergunta, que também é de um anônimo, que é a seguinte: trabalho em um projeto desenvolvido para a plataforma .NET. O Cypress pode ser utilizado? E aqui mais uma pergunta que se encaixa no mesmo critério. Pode ser utilizado? Pode ser utilizado. Se é uma aplicação que roda na web, por padrão, a gente consegue testar com o Cypress. Agora, se deve utilizar é uma questão que envolve vários outros critérios, né? Qual nível de teste você está falando aqui, né? É uma plataforma desenvolvida, é um projeto desenvolvido para a plataforma .NET. Quem vai manter esses testes, por exemplo, são pessoas que têm um conhecimento maior em .NET, a própria equipe, né, de projeto é uma equipe que tem mais conhecimentos em .NET ou é uma equipe que tem mais conhecimentos na linguagem JavaScript também, né? São questões que a gente pode considerar como curva de aprendizado, quem vai ser o owner, né? Quem vai ser o responsável por manter aqueles testes ali, qual o nível de testes a gente está falando, qual a estratégia de testes, se a gente precisa de paralelismo nos testes ou não, enfim, são tantos critérios que a gente costuma adotar, né, para fazer essas perguntas antes de decidir uma ferramenta que, enfim, beleza? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem mais alguma pergunta, podem colocar aí nos comentários que na semana que vem eu vou estar olhando as perguntas e os comentários que vocês enviarem aqui para responder no próximo Agilizei Responde. Eu desejo aí uma ótima semana para vocês e até mais!